E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, eu vou falar com vocês sobre a média aritmética ponderada. A gente já falou sobre média aritmética simples, média geométrica, média harmônica e não falamos dessa ainda. Vamos ver como é que a gente calcula uma média aritmética ponderada? Então vamos lá, gente. Igual às outras médias, eu vou começar com uma definição de uma propriedade, né? Lembra, a média aritmética simples era aquela média que se você substituísse todo o conjunto de valores por ela, em todos os números, a soma se mantinha. A média geométrica era aquela que se você substituísse cada número do seu conjunto de valores por essa média geométrica, o produto se mantinha. E a média harmônica era aquela que se você substituísse todos os números do conjunto por ela, a soma dos inversos se mantinha. A média aritmética ponderada também tem uma propriedade do tipo. Por ser aritmética, você já dá para ver que é mais ou menos parecido com a média aritmética simples. Esse ponderada significa que os números, cada número do seu conjunto inicial, ela tem um certo peso que a gente chama. E o que ela mantém? Ela mantém a soma dos números do conjunto, cada um multiplicado pelo seu respectivo peso. Certo? Como assim? Olha só. Vamos pensar num conjunto de números aqui, ó, x1, x2, x3 até xn. E aí eu estou falando que tem pesos P1, P2, P3 até Pn. Então eu estou falando assim, ó, esse número x1, primeiro número do meu conjunto, ele tem um peso P1. Esse peso a gente pode pensar como se assim, por exemplo, peso 2 significa como se ele aparecesse duas vezes. Só que eu escrevo uma vez só lá no conjunto. Ah, o número 5 está aparecendo duas vezes, então eu coloco ele peso 2. Escrevo uma vez só no conjunto e coloco peso 2. Ah, o número 7 aparece, é como se aparecesse 5 vezes, então eu coloco o peso 5 para ele. Certo? Então o peso é como se fosse quantas vezes ele aparece no conjunto e a gente escreveu uma vez só lá. Essa é a ideia principal, assim, mas o peso não necessariamente tem que ser um número inteiro, sabe? Você não precisa ter peso 2, peso 3, pode ser peso 2,5, peso 1,27, certo? Mas a ideia original, assim, é como se fossem aparecendo várias vezes, certo? Então, se a gente quer, por exemplo, o x1 com peso P1, a gente faz x1 vezes P1. O x2 com peso P2, eu faço x2 vezes P2. x3 vezes P3. xn vezes Pn. Então, cada número multiplicado pelo seu respectivo peso. E o que a média aritmética ponderada faz? Ela mantém a soma, se eu substituir, vamos chamar de média aritmética ponderada, vamos chamar de MP. Se eu trocar x1 por MP, x2 por MP, x3 por MP, até o último, ele vai manter essa propriedade de multiplicar o número pelo seu peso. Ou seja, se eu pegar o P1 multiplicar por MP, o P2 multiplicar por MP, o Pn multiplicar por MP, essa soma se mantém, certo? Como tem a ver com somas se mantendo, por isso que é uma média aritmética. Só que aqui ponderada porque tem pesos, certo? E a partir dessa propriedade aqui, ó, dessa igualdade, a gente consegue chegar na fórmula que a gente vai usar nos dois exemplos que tem nessa aula aqui. Repare que eu posso colocar MP em evidência no segundo membro. E aí fica MP entre parênteses P1 mais P2 mais P3 até Pn. E aí a média ponderada é só passar esse parênteses aqui dividindo. E aí você chega nessa fórmula aqui, ó. Como é que a gente lê ela? Como é que eu lembro dela? Bom, a média ponderada vai ser, você pega o peso do primeiro número vezes esse número. Depois o segundo número vezes seu peso. O terceiro número vezes seu peso. Até o último número vezes seu peso. E divido, ó, pela soma dos pesos. Você divide pela soma dos pesos. Não é pela soma dos valores, não. Sempre soma dos pesos. Não é quantidade de valores também. Ah, tem 5 valores, vou dividir por 5. Não, você vai dividir pela soma dos pesos. Eu repeti isso várias vezes para você não esquecer. Certo? E isso é a média aritmética ponderada. A maior parte dos exercícios que eu vejo aplicação de média ponderada é sempre com notas. Né? Que é comum em escola ter notas com pesos. Então, a prova tem peso 4, o trabalho tem peso 2. Então, a gente faz uma média ponderada. Certo? Vocês já devem ter até acostumado a fazer média ponderada. Vamos ver dois exemplos. Ó. O primeiro diz o seguinte: a média das notas de uma disciplina em determinado colégio é feita aplicando-se pesos 1, 3, 3 e 5
para as notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres. Se o aluno ficou com 5, 6, 7, 8 de notas nos 4 bimestres, respectivamente, qual foi sua média final? Então é uma média aritmética ponderada. Ele deu as 4 notas, deu os 4 pesos, é só aplicar a formulinha. Fica mais fácil da gente visualizar essa formulinha fazendo uma tabelinha antes. Ó. Então eu fiz uma tabela aqui. Ó. Cada nota com o seu respectivo peso. Ele me fala que as notas são 5, 6, 7, 8. Então, ó, coloquei aqui uma linha de notas, 5, 6, 7, 8. E os pesos, respectivamente, são 1, 3, 3 e 5. Então é o que aparece aqui. Ó. Vamos lembrar, como é que a gente calcula a média ponderada? Você faz nota vezes peso, nota vezes peso, nota vezes peso, nota vezes peso, soma e divide pela soma dos pesos. Então, 5 vezes 1, 6 vezes 3, 7 vezes 3, 8 vezes 5. E divido por 1 mais 3 mais 3 mais 5. Certo? Aqui 5 vezes 1 é 5, 6 vezes 3 18, 7 vezes 3 21, 8 vezes 5 40 e divido por 12, que é a soma dos pesos aqui, né? Fazendo essa soma dá 84, que dividindo por 12 dá 7. Pronto, esse aluno aí ficou com 7, como média final da disciplina. Tudo bem? E para fechar, eu dou um outro exemplo que também tem a ver com notas. Uma questão da Unifesp agora, que é no vestibular de lá. Que diz o seguinte, é bem parecido, só que agora em vez dele perguntar a média, ele fala qual é a média que a gente tem e pergunta qual que tem que ser uma das notas. Quer ver? Ó? Para ser aprovado num curso, um estudante precisa submeter-se a 3 provas parciais durante o período letivo e a uma prova final, com pesos 1, 2 e 3, respectivamente, e obter média no mínimo igual a 7. Se um estudante obteve nas provas parciais as notas 5, 7 e 5, respectivamente, a nota mínima que necessita obter na prova final para ser aprovado é... Tenta resolver essa questão, certo? Pega um papelzinho, uma caneta e tenta fazer ela. Com o que você viu e com o exemplo que a gente fez, você consegue tranquilamente. Depois de ter tentado, olha a resolução aqui comigo. Ó. De novo, eu vou fazer uma tabelinha das notas e pesos. Então ele me falou que as notas são 5, 7 e 5. E eu quero saber a nota da prova final. Ó. Eu chamei de X. E os pesos que ele me deu aqui nas provas, ó, é 1, 1, 2 e 3. 1, 1, 2 e 3. Como é que a gente calcula a média ponderada? 5 vezes 1, mais 7 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais x vezes 3, dividido pela soma dos pesos. 1 mais 1 mais 2 mais 3. E isso aqui, essa média ponderada, pelo enunciado, ó, no mínimo igual a 7. Então tem que ser maior ou igual a 7. Essa coisa aqui. Aí eu só fiz as continhas. 5 vezes 1 é 5, 7 vezes 1 é 7, 5 vezes 2 é 10, 3x e aqui a soma é 7. Então obtenho essa inequação para resolver. Passo 7 multiplicando, e aqui vai ficar 22, né? Ó, 22 mais 3x maior ou igual a 49. Passo 22 subtraindo, né? 3x maior ou igual a 27. Dividindo por 3, x maior ou igual a 9. Então, se tem que ser 9 ou mais, significa que o mínimo que ele precisa é 9. E é a pergunta que o exercício faz, a nota mínima que necessita obter na prova para ser aprovado. Letra A, 9 no mínimo. Ou seja, está bem enrolado esse aluno aí. Obter 9 na última prova, né? Dependendo aí, se for uma prova complicada, vai ter que estudar bem. Certo, gente? Então, com isso a gente encerra a nossa aulinha de média aritmética ponderada. E nas próximas aulas, acho que são mais 2 que eu vou fazer, a gente vai fazer exercícios agora de médias em geral. Tudo que eu queria passar para vocês de médias está nessa e nas anteriores. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios. Beleza? Até mais. Tchau para vocês.